no atentado que eu tive em Juiz de Fora. Quando está escrito, ninguém apaga. Nós temos fé em Deus, acreditamos nas potencialidades do nosso país, no seu povo, e temos a certeza que seremos um ponto de inflexão da nefasta política, do toma lá da cá, da política voltada para a questão ideológica que há 30 anos impera em nosso Brasil. Vamos sim continuar tendo como nossa bandeira o versículo bíblico, João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos sim valorizar a família brasileira, respeitar a criança em sala de aula, fazer negócio com o mundo todo sem os viés ideológicos. Vamos sim jogar pesado na questão da segurança, para que o nosso povo possa ter paz. Vamos procurar país do primeiro mundo, como já procurei alguns, buscando parcerias e juntos aproveitarmos o que nós temos de bom aqui, com a tecnologia deles, para fazer com que nós tenhamos recursos, não só para honrar compromissos, tem como trazer felicidade para o nosso povo. Vamos sim garantir a liberdade de imprensa. Conosco não tem aquela história de controle social da mídia ou democratização da mesma. Vamos valorizar as nossas Forças Armadas, que são lembradas em todos os momentos difíceis da nação, mas no momento que se precisa dela para traçar um plano, para colaborar, são esquecidas. Vamos tratar sim, com respeito e consideração, e mais do que isso, fazer com que o prezado major da PM Olímpio buscar uma retaguarda jurídica para que o nosso policial possa bem desempenhar a sua função. Vamos garantir, depende do parlamento em grande parte, o legítimo direito à defesa aos cidadãos de bem ao Brasil. Isso é respeitar o referendo de 2005. Decisão popular não se discute, se cumpre. Vamos fazer um Brasil diferente. Temos tudo para sermos uma grande nação. Falta pouco para nós começarmos a mudar o nosso Brasil. Cito sempre o exemplo de Israel. Olhem o que eles não têm. Eles não têm nada. E olhem o que eles são. Agora voltem para o Brasil. Vejam o que nós temos e olhem o que nós não somos. Vamos valorizar a classe, aqueles que pesquisam, aqueles que querem realmente, através de pesquisa, de novas tecnologias, mudar o destino do nosso Brasil. Estou aqui porque acredito no povo brasileiro. E o povo brasileiro, em grande parte, está também confiante em nós, porque eles acreditam no Brasil. Meus amigos, pessoal da imprensa, por que não dizer amigos, queremos que vocês realmente sejam independentes e tenham responsabilidade em tudo aquilo que escrevem. Nós acreditamos em todos no Brasil. Vamos unir o Brasil. Brancos e negros, homos e héteros, pais e filhos, nordestinos e sulistas, homens e mulheres. Vamos unir o nosso Brasil e pacificá-lo. Seremos, sim, uma grande nação, porque acredito no potencial do seu povo e acredito naqueles que se elegeram agora, porque construiremos esse futuro juntamente com o Parlamento Brasileiro. Muito obrigado a todos. Estou aberto a perguntas para a imprensa. Oi. As perguntas serão feitas em ordem de chegada. Associate Press, Beatriz. Quase pintou um namoro entre nós, hein? Ainda bem que não chegou esse ponto, né? Somos ambos botafoguistas. O amor pela bandeira aí, alvibranca. Exatamente. É bom vê-lo quase... Não, alvinegra. Peraí. Desculpa, alvinegra.
Pois não, Gabriel. Duas perguntas rápidas. A primeira, o senhor cogita não ir a algum debate para além de razões médicas? Há alguma outra razão para o senhor não ir aos debates? Existe a possibilidade de estratégia. Eu estou vendo o Haddad me desafiando agora, né? Quero que você diga o que fez 28 anos dentro do parlamento. Eu responderia para ele: não roubei ninguém, Haddad. Combati o Haddad, enquanto ministro da Educação, daquele tal kit gay. Nada contra os homossexuais. Cada um vai ser feliz da maneira que bem entender. Mas em querer impor nas escolas precocemente que as crianças despertem para o sexo, não, Haddad. Haddad, eu queria fazer uma pergunta para você. Você, presidente, você aceitaria que o crime organizado continuasse no comandado dentro dos presídios? Eu vou debater o que com um cara que nem poste é um fantoche, é um pau mandado. Age como um camaleão. Quarta pergunta. Age como um camaleão. As cores do PT agora são verde e amarela. Eu ouvi o Haddad falando em família. Quarta Eu ouvi pergunta. Haddad falando em Deus. Eu fico com vergonha. Ele está cumprindo a risca o que o Lula manda ele falar. Haddad não é de esquerda, Haddad é de direita. Haddad agora quer Haddad agora quer posse de arma de fogo. Mudou, pegou a nossa bandeira. Bem-vindo, tomara que tenha sido curado de verdade, né? E não por um tempo. Diz que bandido não se aposenta, tira férias. Haddad está de férias. Quarta pergunta, Folha de São Paulo, Thalita. Pessoal, olha só. Vamos respeitar a liberdade de imprensa. Vamos respeitar as diferentes linhas editoriais que existem. Isso se chama democracia. E estamos aqui para chegar ao poder pela via democrática, sem hostilizações, por favor. Obrigado a todos. Candidato, boa tarde. Aproveitando a recepção que eu tive aqui, isso a gente tem visto em alguns atos do senhor, eu queria um posicionamento do senhor a respeito da imprensa. O senhor tuitou hoje, imprensa lixo, insinuou que a imprensa que teria inventado esse ato de violência na Bahia, em que um capoeirista foi assassinado. O senhor acha que isso não contradiz o senhor dizer que defende uma liberdade de imprensa e que é contra o discurso de ódio? Eu queria um posicionamento do senhor sobre isso. Então, primeiramente, eu gostaria que a Folha de São Paulo, para mostrar que é uma imprensa séria, de verdade, publicasse com letras garrafais que a senhora Valderice, que mora na Vila Histórica de Mambucaba, distrito de Angra dos Reis, quando vocês a acusaram de ser fantasma, segundo o boletim administrativo da Câmara dos Deputados, de 20 de dezembro do ano passado, ela estava de férias até o final do mês de janeiro. Isso chama-se responsabilidade. Humilharam uma senhora, filha de negros, num local pobre. Então vamos lá. Lamento o episódio ocorrido na Bahia. Tá? Pelo que eu vi agora, o assassino, e não pode ser outro tratamento para ele, dizendo que o motivo não teria sido uma briga política, teria sido outros problemas, mas não interessa qual o problema. Não podemos admitir esse tipo de crime, ou melhor, crime nenhum. E se porventura ele nega que tenha sido por questão política, e se porventura tenha sido uma pessoa que votou em mim, logicamente não vai votar mais agora. Dispensamos esse tipo de voto. Não queremos a violência. E quem quer que seja, tenha votado em mim ou não, cometeu um crime, vai ter que pagá-lo. Agora, não fique nesse fake news, se o meu pessoal disseminasse ódio. Afinal de contas, quem levou a facada fui eu. Quinta pergunta, Estadão, Gabriel.
Boa tarde, candidato. Eu queria perguntar para o senhor qual é a sua avaliação sobre o racha do PSDB nesse segundo turno e se o senhor planeja apoiar o João Dória em São Paulo. Olha, eu não vou meter a minha colher em problemas partidários. Eu assisti, vi, mesmo hospitalizado, a campanha do senhor Geraldo Alckmin. Não sou aquilo relatado naquelas inserções. Longe disso. Calúnias. Gente do próprio partido dele ligou para mim e disse que não concordava com isso. Quanto mais ele me atacava, mais ele caía. Então, lamento que o senhor Geraldo Alckmin tenha se enveredado nesse lado. Mais de uma vez, o senhor Fernando Henrique Cardoso disse que, em havendo segundo turno, ele votaria no PT. João Dória, ontem nós conversamos rapidamente por telefone. Tem 2 candidatos lá, o outro do PSB, o França. Recomendei, não dei ordens, não sou um capitão nessa hora, até porque o Major Olímpio aqui seria meu superior. O que eu recomendei a São Paulo é neutralidade. Se alguém quiser, a Joyce, por exemplo, quiser apoiar um ou outro, sem problema nenhum. É a mesma coisa o Major Olímpio. Mas não queremos agressões para o outro lado. Afinal de contas, não é esse o nosso DNA. E aproveito a oportunidade de cumprimentar a Joyce aqui e cumprimentar a Janaína Pascoal, as 2 mais votadas do Brasil. Cumprimentar o meu filho Eduardo, machista, né? Cumprimentar o meu irmão Hélio Negão aqui. O deputado federal também, mais votado no Rio de Janeiro. Eu conheço o Hélio, subtenente do Exército Brasileiro, há mais de 20 anos. Convidei-o para disputar uma cadeira de deputado federal. Ele olhou para minha cara quase que lacrimejando. Aceitou o desafio, cumpriu tudo aquilo que eu orientei. Afinal de contas, eu tenho experiência política, ele não tem. Cumpriu a risca e a partir de agora, ele é um passarinho que está voando, mas com muita responsabilidade, sabe que muita coisa atrai em sendo o mais votado. Pedi para ele muita serenidade, muita ponderação, que tome cuidado com o seu mandato, porque ele agora é um pedaço de mim, é o meu irmão que demorou um pouquinho mais para nascer, mas aqui não era o negócio. 6ª pergunta, CBN, Bárbara Baião. Candidato, boa tarde. Essa é a primeira eleição, comparada às recentes, né, do país, que os 2 candidatos que foram ao segundo turno tiveram que ir à TV logo no primeiro dia de segundo turno garantir que vão respeitar a Constituição. Queria saber o que o senhor acha dessa campanha, se realmente é uma campanha dentro da normalidade. Olha, eu não propus constituinte. Eu não propus montar no plano de governo, eu falei. Terceiros falaram, botar na minha conta. A questão do 13º. O vice falou que a estrutura remuneratória no Brasil é uma jabuticaba, citou o 13º. Em nenhum momento ele falou que ia acabar com o 13º. Ele até ontem teve uma ideia brilhante, procurou o Paulo Guedes e falou de estender o 13º para quem ganha Bolsa Família. E quando chegou o meu conhecimento, de imediato eu falei, o recurso virá no combate à roubalheira, à fraude que existe no Bolsa Família. Então, parabéns ao general Mourão, da propositura do 13º para quem ganha Bolsa Família, sem criar nova despesa. Muito pelo contrário, eu acho que a economia será muito maior que os 2,5 bilhões que seria o gasto aproximadamente com o pagamento do 13º. Saideira. TV Globo, Ari Peixoto.
Boa tarde, candidato. Melhoras, espero pela sua breve recuperação. Queria fazer rapidamente duas questões. O senhor, se for eleito no dia 28, já vai ser eleito sabendo o tamanho do Congresso e o tamanho da sua bancada. O senhor sempre diz que não vai negociar no toma lá da cá. Eu queria saber como é que o senhor vai fazer para aprovar os seus projetos com uma bancada que é um pouco mais de 10% da Câmara dos Deputados. E a segunda questão, hoje tem uma notícia de que a Polícia Federal desarticulou um plano de uma organização criminosa que pretendia explodir prédios públicos, enfim, acho que o senhor deve ter lido. O senhor vai endurecer as leis contra esse tipo de organização, vai elevar essa organização a um outro nível, como, por exemplo, enquadrá-las na lei antiterrorismo? Obrigado. Duas questões. Há 4 anos eu decidi sozinho disputar a presidência. Qual seria o plano? Sem recursos, sem meios, sem televisão, né? Poderia chegar lá. E comecei logo depois a pensar como governar o Brasil. É igual um casamento. A pessoa casa, e as condições para manter o casamento, não é fácil. No meio do caminho, entre outros, apareceu o deputado Onyx Lorenzoni. Começamos a fazer reuniões com 20, 30 deputados. Foram umas 8 reuniões em Brasília. Colocava o nosso plano na mesa. O que fazer para atender regiões do Brasil, alguns estados, tipo de bancada, como do agronegócio, bancada evangélica, bancada católica, bancada do turismo, bancada da segurança. E a aceitação foi excepcional. E sempre falava com eles. O nosso prestígio está lá embaixo. Se nós quisermos continuar fazendo a mesma coisa na base do toma lá da cá, será o fim do Brasil. Temos que fazer de forma diferente. E assim foi feito. Juntamos aproximadamente 120 parlamentares. Uma semana antes das eleições, primeiro turno, me procurou a senhora Tereza Cristina, deputada federal, pelo DEM de Mato Grosso do Sul, presidente da Frente Parlamentar da Agricultura. Trouxe um manifesto onde 260 e poucos parlamentares hipotecavam, já no primeiro turno, apoio ao nosso trabalho. O meu compromisso com eles, que era